Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos resolver a questão 105 do Caderno Azul do Enem 2018. Se trata de propriedades periódicas. Então, vamos para a questão. Na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73 que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de Nióbio e Tântalo. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações da indústria de ponta exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. A importância econômica e tecnológica desses elementos pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas deve-se a: alternativa A, terem elétrons no subnível F; alternativa B, serem elementos de transição interna; alternativa C, pertencerem ao mesmo grupo na tabela periódica; alternativa D, terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5 respectivamente; e alternativa E, estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente. Bom, como o Enem não nos fornece tabela periódica, era recomendável que se fizesse a distribuição eletrônica do nióbio e do tântalo, já que a questão informa o número atômico dos dois. Então, nós vamos analisar cada alternativa dessa de acordo com a distribuição eletrônica de ambos os elementos. Então, vamos lá. Alternativa A, terem elétrons no subnível F. Nós temos a distribuição eletrônica do nióbio e do tântalo aqui, de acordo com seus números atômicos dados na própria questão. E nós podemos ver que essa não é a alternativa correta. Por quê? Porque ele fala de ter elétrons no subnível F, mas ele fala dos dois elementos. E apenas o tântalo tem o subnível F. A gente pode ver que o nióbio só tem até o subnível D, então não tem como ele ter elétrons no subnível F, tendo em vista que ele não tem esse subnível. Então, essa alternativa a gente já pode descartar. Vamos para a alternativa D. Terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, respectivamente. Quando ele fala de elétrons mais externos, fala de camada de valência. E aqui nessa distribuição eletrônica, a gente já pode ver que essa não é a alternativa correta, porque, como destacado, os níveis mais externos são 5 e 6, respectivamente. Não 4 e 5, como a alternativa nos fala. Então, essa a gente também já pode descartar. Vamos para a alternativa E. Estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente. Bom, a gente tem que ter em mente que a família dos alcalinos terrosos tem a terminação da configuração eletrônica em S2, sempre, e a dos alcalinos em S1. Então, com isso, a gente já pode ver que essa alternativa também não é a certa, tendo em vista que eles terminam em D, não em S2 nem S1, mas em D3. Então, essa alternativa a gente também já pode descartar. Vamos agora para a alternativa B, serem elementos de transição interna. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que os elementos de transição interna têm suas configurações eletrônicas terminadas em um subnível F. E a gente pode ver que não é o que acontece aqui, tendo em vista que eles têm suas terminações de configuração eletrônica no subnível D, os dois. Isso faz com que eles sejam de transição externa, porque todos os elementos de transição externa têm suas configurações eletrônicas terminadas no subnível D. Então, essa alternativa a gente também já pode descartar. Só sobrando a C, e sendo ela a correta, vamos ver o porquê. A questão nos dá uma dica primordial no começo, quando fala que o elemento químico de número atômico igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73 que chegaram a ser confundidos. E por que eles são tão parecidos a ponto de chegarem a ser confundidos? Justamente por pertencerem ao mesmo grupo na tabela periódica. Mas como a gente poderia visualizar isso somente com a distribuição eletrônica? Bom, todos os elementos que pertencem ao mesmo grupo têm a mesma configuração eletrônica na camada de valência. E isso também faz com que eles sejam muito parecidos em questão de propriedade. Então, a gente pode ver que é o que acontece aqui.
Então, por isso, essa é a alternativa correta. Espero que tenham entendido e bons estudos!